Muito bem, vamos continuar aqui ao vivo com o jornal Redação BH News, são 19 horas e 10 minutos, e o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse hoje na comissão especial do impeachment que as contas do governo estão em linha com a legislação vigente e que não há crime que justifique o processo de afastamento da presidente Dilma. À comissão, Barbosa apresentou razões econômicas e fiscais. Segundo ele, não há base legal e as ações do governo foram de acordo com a lei orçamentária anual. A comissão do impeachment questiona se foram legais os atrasos de repasses a bancos públicos referentes ao pagamento de benefícios de programas sociais, como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e abono salarial. Com o atraso, dizem os críticos, as contas do governo apresentavam despesas menores, enquanto o Tesouro não enviava os recursos aos bancos estatais. Mas não era de esperar que o ministro da Fazenda da presidente Dilma dissesse o contrário, né? Que as pedaladas fiscais teriam de provocar o impeachment. Naturalmente, ele foi lá para levar o recado do governo. Mas a presidente Dilma, em encontro que ela teve hoje com artistas intelectuais, ela disse: se pedaladas fiscais provocam o impeachment, todos os meus antecessores, Lula, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, Itamar Franco, já falei, né? Fernando Henrique Cardoso, todos eles teriam de sofrer o impeachment. Acho que a presidente está nessa luta contra a queda, contra a possibilidade dela cair e está atacando, agora acertando até companheiros, no caso o Lula. Ela disse textualmente, todos, inclusive o Lula. Brasileiros contrários ao impeachment, como eu falei aqui no início do jornal, vão participar hoje de diferentes manifestações em prol do governo em 25 estados. Já estão fazendo essas manifestações pelo país todo. O ato desta quinta é chamado de Canto da Democracia. Integrantes da CUT vão sair da Praça Afonso Arinos em direção à Praça da Estação, movimento que deve complicar o trânsito. A manifestação de hoje deve ser menor do que o ato do último dia 18, quando 100 mil pessoas foram às ruas da capital em prol do governo. Apesar da expectativa de público ser menor, a Polícia Militar traçou planejamento especial para garantir a segurança dos manifestantes e da população em geral. A luta contra o impeachment. Depois nós vamos ter as manifestações pelo impeachment. Mas tomara que tudo aconteça calmamente, né? Que não vire briga de futebol, Atlético contra Cruzeiro, Cruzeirense contra Atleticano, flamenguista contra o pessoal do Fluminense, corintiano contra palmeirense, e não aconteça como já lamentou a possibilidade o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, de surgir até um cadáver nesse confronto político do país. Pela primeira vez, o Banco Central reconheceu que a inflação deste ano vai estourar o teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, de 6,5%, 6,5%. Segundo o relatório trimestral de inflação divulgado hoje, o IPCA de 2016 ficará em 6,6% e não mais em 6,2%, como constava do documento de dezembro, pelo cenário de referência. Mas isso aí é assim, eles vão aumentando cada dia, cada semana, cada mês, e vai chegar a inflação em muito mais, batendo em 2 dígitos, possivelmente, mas nós vamos conversar depois com um especialista sobre isso.
No cenário de mercado, a taxa projetada passou de 6,3% para 6,9%. A nova previsão vem mais alta, apesar de o Banco Central ter a expectativa de uma inflação menor nos próximos meses. A valorização do câmbio também tem indicado no início deste ano que pode colaborar com esse cenário. Para o primeiro trimestre do ano, o IPCA acumulado em 12 meses deve ter alta de 9,5%, segundo o RTI. No segundo, a taxa projetada pelo Banco Central é de 8,7% e no terceiro, de 8%. Como eu antecipei, vamos conversar agora com o Ricardo Couto, ele é professor de economia. Ricardo, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Você andava sumido, vai perder o jeton, hein? Vai perder o jeton. É um prazer mais uma vez estar de volta aí, Barroso. Eu antecipei um pouco ali, né? Fiquei nessa de querer entrar no seu assunto, que aquelas taxas de 6,2, 6,6, elas durante o ano elas vão sendo... Vão tendo revisões, né, Barroso? Revisões. E nunca acerta, né, Barroso? Nunca acertam. Embora eu esteja sabendo, e você muito mais que eu, que as pessoas não estão tendo dinheiro, não estão comprando como compravam, e isso aí pode até ajudar os preços a caírem, realmente. Mas quanto que você preveria para a inflação deste ano? Barroso, a expectativa no mercado é de estar um pouco acima da meta, sim. A estimativa que o mercado financeiro hoje trabalha é com a retomada da meta da inflação somente em 2017. A gente vai ter uma redução drástica no fechamento de 2016 na inflação, por dois motivos. O primeiro é a própria recessão, as pessoas compram menos, expectativa de piora de cenário, as pessoas com menos emprego, o emprego com menor renda. Então, isso, indo para a rua, né? Indo para a rua, isso faz com que o consumo diminua. Indo para a rua é demitido, nem para a rua manifestar, não. Indo para a rua manifestar até pode, demissão, né? Mas é o outro que é o triste, né, Barroso? Que infelizmente a gente é o que está vendo aí, o nível de desemprego subindo bastante. Isso faz com que a inflação seja segurada de uma forma nada agradável. Outra coisa que contribui é essa redução do dólar, pelo menos o que alguns especialistas de mercado põem como temporária, pelo menos, mas esse tempo que o dólar fica nesse patamar baixo ou reduzido com relação ao final do ano, isso faz também com que a inflação sofra uma pressão menor. A estimativa de mercado para fechamento em 2016 ainda é um pouco acima da inflação, em torno de 7%, da banda do que o governo trabalha, e o retomada para 2017 para dentro da banda para a meta inflacionária. Sempre lembrando que há esse custo relativamente alto, principalmente o custo da renda do brasileiro pelo desemprego. O dólar tem caído hoje, inclusive, eu tenho até um dado de hoje aqui, sabe? Que eu vi ali, vou ver se eu acho aqui, sabe? Bom, mas o dólar tem caído, a bolsa está subindo. Uma das coisas alegadas é esse cenário político de saída da presidente, possível, suposta saída da presidente Dilma. Aqui, ó, a bolsa subiu hoje 17% e o dólar teve uma queda de 10% por aí. No período, né? No período. Não sei se fechou assim, né? Não sei se fechou assim. Mas também nós temos um cenário, além dessa questão política, é um cenário internacional favorável, né? Um cenário favorável em termos, Barroso. Hoje, em alguns outros pregões também, por exemplo, minério, preço de algumas commodities, minério, petróleo, algumas mercadorias que o Brasil negocia de forma muito forte, está tendo uma oscilação muito grande no mercado internacional. Isso faz com que essa oscilação se traduza para o mercado, principalmente acionário no Brasil, e também o mercado de câmbio. Agora, com essa indefinição política, a gente vive na rua, né, no nosso dia a dia, um empresário muito mais, ele não quer tomar decisão nenhuma. A gente não fala sempre só que o empresário é a favor ou contra o impeachment, a indefinição é o pior dos cenários. Então, eu costumo dizer o seguinte, o milho que está na panela, ele tem que dar pipoca ou piruá, mas a gente tem que saber o que saiu de lá, né? A gente não pode ficar trabalhando com uma coisa que a gente não sabe o que vai dar. Então, hoje o mercado brasileiro, de qualquer fator, ele está um mercado basicamente binário. Então, trabalha-se com um dólar ou muito mais baixo do que isso, se a presidente eventualmente vier a ser impeachmentada, né? Ou o dólar voltar a patamares de R$4 muito rapidamente, caso esse impeachment não vá para frente. Então, mas agora tem esse outro cenário, né? Eu vi alguns economistas aí dizendo que
se entrar Michel Temer, por exemplo, vai abaixar o dólar, vai abaixar. Mas isso é coisa de lua de mel, 3, 4 meses. E por isso que eu coloquei assim, é coisa de um período, né? Esse certo período que o dólar deve ficar num patamar mais baixo é o patamar da expectativa da lua de mel mesmo, né? Mas a partir daí, a expectativa nossa, agora falando de pesquisas internas, é que esse dólar não tem fundamento que a gente chama para segurar o patamar de 3,50. Esse dólar não deve ficar ao patamar de 3,50, muito bem. Ele pode chegar abaixo de 3,50 em momentos próximos ao impeachment, um eventual impeachment. Mas a casa dele seria próxima aos R$4? As casas dele está bem mais próxima aos R$4 do que dos 3,50, Barroso. Em termos de fundamentos macroeconômicos, quando o cenário político estiver estabilizado, independente de qual for, a economia voltar a reagir pelos fundamentos econômicos e não só pelos fundamentos políticos, isso aí deve retomar o dólar num patamar muito mais próximo de R$4 do que o de 3,50 e eventuais até 3,30, alguns especialistas já têm trazido, caso um eventual impeachment pode chegar a bater a casa dos 3,30. Então é uma expectativa que isso é muito ímpar na história, a gente não consegue ver repetir um evento desse, né, Barroso? Um câmbio, se a gente pensar bem, um câmbio que no dia já chegou a variar 2,5%, 3% no dia, isso é um absurdo, né? É uma taxa muito grande de variação intradia que a gente fala. Então, infelizmente, essa indefinição acaba matando todos nós. Para encerrar aqui, porque eu tenho estamos avisando ali do final da entrevista, mas o dólar é uma moeda política, né? Mas não para se manter. Ela é política na hora da compra e venda dos políticos, é o dólar que funciona. Muito obrigado, boa noite para você. Eu que agradeço, Prazer Barroso. em recebê-lo no Redação. O Redação volta logo após um rápido intervalo.